Sabe aquela dança ridícula que a gente faz? Aquela em que você vira malabarista, contorcionista e show de luzes, tudo para provar seu valor para uma plateia que mal encontrou as pilhas do próprio controle remoto? É uma rotina exaustiva, um esporte olímpico da autoprovação. A gente se ilumina, vira farol, na esperança de que alguém veja, enquanto o outro está mais preocupado em achar o próprio manual de instruções. Por que essa obsessão em ser visto por quem parece ter os olhos bem fechados? Onde foi que a gente aprendeu que nossa luz precisa da permissão de alguém para brilhar? Essa sensação de gastar rios de energia, fazer malabarismos dignos de circo, dar piruetas para provar seu valor. E para quem? Para aquele ser humano que nem achou o manual da própria vida, que dirá enxergar a grandiosidade alheia. É uma dor no estômago, a exaustão de se sentir um farol para quem prefere a penumbra. E você sabe que isso é verdade, lá no fundo da sua alma. A gente se mete nessa enrascada, não é mesmo? A gente se convence de que a validação alheia é o bilhete dourado para a felicidade plena. É quase cômico se não fosse tão real. Vivemos numa dança incessante para agradar, para ser visto, entregando o controle da nossa régua de valor ao outro. E por quê? Porque, no fundo, alimentamos uma ilusão. Se eu for bom o suficiente, serei amado, serei visto. Mas, aqui entre nós, o problema nunca esteve na intensidade da nossa luz, e sim na cegueira de quem observa. É como acender uma lâmpada superpotente no quarto de alguém que nem percebeu que as pilhas do próprio controle remoto acabaram. Você ali, gastando a essência da sua alma, fazendo o show de luzes, enquanto a pessoa mal nota que o canal não está mudando. Ela está lutando contra fantasmas demais, contra o próprio caos, para sequer piscar um olho para sua grandiosidade. E o pior é que a gente confunde essa carência por aprovação com uma conexão genuína, o medo do abandono com o desejo ardente de ser valorizado. É tipo tentar convencer um peixe que voar é a coisa mais legal do mundo. Ele está lá, na água dele, alheio ao seu entusiasmo alado. Essa ilusão, meus amigos, é uma arapuca sofisticada que nos aprisiona num jogo onde a única regra parece ser a de perder a si mesmo. Quantas vezes você já se pegou nesse labirinto do eu preciso provar? No silêncio da sua mente, pense agora. E qual palavra te veio à mente nesse exato instante? Pronto para mudar essa dinâmica ou ainda um sussurro de medo de continuar? Chega uma hora em que a ficha tem que cair, e ela cai como um meteoro no nosso quintal emocional. Seu valor, meu caro, não é um projeto de lei que precisa ser aprovado em votação popular. Ele é intrínseco, inegociável, uma verdade fundamental que reside em você. A saída desse ciclo não é uma fórmula mágica, mas uma jornada interna, corajosa, de desapego e redescoberta. É olhar para dentro e entender que a única pessoa que precisa ver seu valor é você mesmo. É desenvolver essa maturidade emocional para discernir quem realmente merece a nossa preciosa energia e quem mal consegue enxergar o próprio reflexo. Aceitar que alguns, por mais que a gente tente, simplesmente não têm a capacidade de reconhecer o que é bom, presos em suas próprias sombras. Então, antes de gastar mais um grama da sua essência, mais uma gota do seu brilho, tentando convencer alguém da sua grandiosidade, faça uma pausa. Respire fundo e pergunte-se: essa pessoa realmente tem olhos para ver? Ou seria, talvez, uma decisão mais inteligente direcionar essa luz para quem a valoriza de verdade? Ou, melhor ainda, para iluminar seu próprio caminho? A resposta, amigo, talvez esteja bem ali, no seu espelho. Ok, a gente chegou ao espelho. E o que a gente encontra lá, na maioria das vezes, é uma imagem um pouco desgastada, um tanto quanto esgotada, de tanto tentar se polir para a plateia errada. É quase como se você fosse um Michelangelo tentando esculpir uma obra-prima para uma mosca de fruta que está mais interessada na casca da banana ali do lado.
hilário não fosse a exaustão que isso nos causa. A verdade é que, ao focar nesse reflexo, a gente começa a notar as rugas de preocupação que surgiram não por envelhecer, mas por tentar convencer o outro da nossa própria beleza. E essa é a beleza que ele, o outro, muitas vezes, nem tem capacidade de decifrar. A maturidade emocional que a gente tanto fala não é um superpoder que se adquire numa lojinha de conveniência. É uma construção, tijolo por tijolo, de autoconsciência e autoaceitação. É quando você percebe que gastar sua bateria social tentando iluminar a caverna alheia é menos sobre generosidade e mais sobre uma tentativa inconsciente, talvez, de ter seu próprio valor validado por um sim ou um não que nem sempre virá. A real liberdade começa quando você entende que a luz que emana de você não precisa de um interruptor externo para acender. Ela está sempre lá, e o único que pode decidir a intensidade é você. Pense nisso. Quantas vezes você já se pegou reorganizando a própria estante de livros, a própria prateleira de valores, só porque alguém que nunca leu um capítulo sequer da sua história deu uma opinião não solicitada sobre a capa? É um absurdo. Nós somos a biblioteca inteira, com volumes de experiências, sabedoria, cicatrizes e triunfos. E aí vem alguém que está lutando para encontrar a página de índice da própria vida e sugere que seu best-seller devia ser uma revista de fofocas. E o pior, a gente considera. A gente até pensa em reescrever um capítulo. Essa busca incessante por aprovação externa é como tentar encher um balde furado com o oceano da sua própria essência. Não importa quanto você coloque, o balde do outro, aquele que está focado nos próprios buracos ou que nem percebe que tem um balde, nunca ficará cheio para você. E o que sobra para você? Uma poça de frustração e um oceano de energia desperdiçada. A virada de chave, o ponto crucial, é quando a gente se dá conta de que o balde que realmente importa é o nosso. E esse a gente pode encher com tudo o que nos faz bem, com autenticidade, com a leveza de ser quem se é, sem precisar de atestados de qualidade de terceiros. A beleza desse processo de autodescoberta está em perceber que, ao parar de polir sua luz para os cegos, você a intensifica para si. É como um jardim que, em vez de tentar florir para um deserto árido, decide focar em nutrir suas próprias raízes, em brotar para o seu próprio sol. E quem é que não se encanta com um jardim exuberante que floresce por si só? Não é sobre se isolar, mas sobre selecionar com sabedoria. É sobre discernir quem tem os olhos e o coração abertos para apreciar a beleza única que você é, sem que você precise forçar a barra, fazer truques, ou pior, diminuir seu brilho para caber na escuridão alheia. É sobre aceitar que alguns simplesmente não têm o filtro, o óculos, a alma, para ver o que está bem na frente deles. E essa, para ser franco, não é a sua tarefa consertar, é a sua tarefa florescer. E quando a gente floresce assim, por si só, sem precisar de aplausos ou validações, o que acontece é que a gente atrai não os que precisam ser convencidos, mas os que já estão prontos para admirar, os que têm a própria luz e entendem o valor da sua. É um jogo diferente, onde todos ganham, porque ninguém está mais tentando provar nada, apenas sendo. E isso, meu amigo, é a verdadeira arte de viver. Ok, o caminho para o espelho foi percorrido, e a gente começou a desvendar as camadas de por que insistimos em ser a bússola para quem não sabe nem onde deixou o próprio mapa. A questão é que, nessa tentativa de validação, a gente acaba entrando num ciclo vicioso, onde a percepção do nosso valor se torna uma espécie de refém da visão turva alheia. É como se você estivesse tentando convencer um daltoniano da beleza do arco-íris usando um livro de colorir em preto e branco. A intenção pode ser boa, a imagem existe, mas a capacidade de ver não está presente. E essa constatação, por mais dura que seja, é o primeiro passo para a libertação. Nós nos apegamos à ideia de que, ao nos desdobrarmos um pouco mais, ao nos esforçarmos mais um tiquinho, a ficha vai cair para o outro.
que ele finalmente vai enxergar o quão valiosos somos, o quanto nos importamos, a dimensão da nossa contribuição. Mas a realidade é que a cegueira de quem não vê o próprio valor raramente é curada pela luz que emana de você. Pelo contrário, muitas vezes, essa luz é percebida como um incômodo, um espelho que reflete as próprias falhas que a pessoa não está pronta para confrontar. E assim, você, na sua grandiosidade, vira um mero projetor de inseguranças para quem está à frente, não um farol de reconhecimento. É uma ironia do destino que nos faz sorrir amargo. A verdadeira virada de chave acontece quando percebemos que não somos responsáveis pela miopia alheia. Não é nosso papel diagnosticar, prescrever óculos ou bancar o oftalmologista emocional de ninguém. Nossa responsabilidade é cuidar da nossa própria visão, da nossa própria capacidade de enxergar o nosso brilho. É um ato de amor próprio revolucionário, porque ele nos retira da arena de combate da validação e nos coloca no santuário da autoaceitação. Imagine que você tem uma pérola raríssima, de valor inestimável. Você não a levaria para a feira de pulgas para tentar convencer um mascate do seu preço, enquanto ele está ocupado tentando vender um pedaço de vidro. Não. Você a guardaria, a valorizaria e só a mostraria para quem tem a capacidade de reconhecer sua verdadeira preciosidade. E é aí que entra a inteligência emocional, em saber que tipo de olhos você está buscando para apreciar sua pérola. Não se trata de arrogância ou isolamento, mas de discernimento e proteção da própria energia. A gente confunde tanto essa busca por validação com a necessidade de pertencer ou de ser amado, que acabamos sacrificando a autenticidade no altar da aprovação. Mas o amor verdadeiro e o pertencimento genuíno nunca exigem que você diminua sua essência ou prove seu valor. Eles florescem na aceitação mútua, na admiração sincera e na capacidade de ver o outro como ele é, com todas as suas luzes e sombras. O custo de viver nesse jogo de prova do meu valor é altíssimo. Ele drena sua criatividade, seu entusiasmo, sua alegria e, pior, sua autoestima. Você começa a questionar a si mesmo, não porque haja algo errado com você, mas porque a resposta que busca no exterior nunca chega na forma esperada. É como esperar um agradecimento de um gatinho por ter lhe dado comida, quando tudo o que ele consegue fazer é miar por mais. Ele não te odeia, ele só não tem a capacidade cognitiva para te agradecer da forma que você espera. Da mesma forma, algumas pessoas simplesmente não têm a maturidade emocional, a autoconsciência ou a generosidade de espírito para reconhecer o que você tem a oferecer. E essa não é uma falha sua. É uma limitação deles. Portanto, a conclusão é clara, embora não simples. Seu valor não é um teste de múltipla escolha, onde a resposta correta depende da caneta alheia. É uma verdade intrínseca, uma força que reside em você. A jornada consiste em desapegar-se da necessidade de que o outro a veja, para que você possa finalmente vê-la em sua plenitude. É parar de investir em um projeto de lei que jamais será aprovado pelo Congresso alheio e começar a viver sob a constituição inabalável do seu próprio eu. E a partir desse lugar de autoafirmação, de clareza e de paz, a luz que você irradia não é mais um pedido de socorro, mas uma afirmação silenciosa e poderosa da sua própria existência. Ela atrai quem tem olhos para ver e dispensa quem prefere a escuridão, permitindo que você, finalmente, pare de provar e comece a simplesmente ser. Curta e se inscreva para não perder a vibe.